Bem-vindos a mais um episódio do Drica Talk. Hoje, nós estamos com uma pessoa que ama explorar o mundo, ama explorar as pessoas, os sentimentos, o universo mágico que é o sentir. E embora ela tenha uma incrível profissão, um dos motivos que me encorajou a fazer esse convite e conversar verdadeiramente com ela é sobre ter o entendimento de como a vida é sempre imprevisível sob seus olhares. Eu tô falando de Carla. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você por aceitar o convite tão programado. Eu convidei hoje à tarde, hoje à noite nós estamos gravando. Carla, eu gosto de imprevistos. Você gosta de imprevistos? Gosto. Eu me preparo para os imprevistos, sabia? Exatamente. Eu costumo dizer que já nasci preparada. Já nasceu preparada? Me conte mais sobre isso. Eu adoro desafios e sou extremamente curiosa. Sim. Acho que se calhar talvez seja um dos quase pilares. Eu quase que não vivo sem ser curiosa. Uau. E então isso... Nós temos que naturalmente estar preparados para abraçar a coragem de constantemente estar na curiosidade, que é, não dá para não ter coragem. Não. Então a curiosidade, eu acredito que esta minha coragem, parte dela existe por esta minha característica. Ok? Eu vou mesmo. E que diz muito sobre o que você faz na vida. Exatamente. Conta um pouquinho sobre o que você faz pra gente. Então, eu sou designer de interiores, tenho 2 ateliês e literalmente o que me trouxe a esta área é naturalmente o meu lado criativo. Eu adoro explorar, adoro criar, adoro fazer coisas novas e isto aconteceu um bocadinho ligado a este, como eu gosto, eu faço. E gosto muito de explorar, criar e dizer, ok, qual é o desafio, de que forma é que eu vou ultrapassá-lo, mas a criatividade está sempre aqui, implícita. No dia a dia. Então, nada melhor do que os interiores para poder pôr isso em prática. Maravilha. Exatamente. Quando você começou a perceber que parte do seu respirar vinha da criatividade? A minha mãe tinha uma loja de flores. Legal. E eu senti necessidade de apoiar e de ajudar. E isto foi um apelo mais próximo, de relação mesmo. Só que quando lá cheguei eu disse, uau, eu gosto mesmo disto. E o facto de eu poder criar coisas novas, coisas diferentes de qualquer forma, eu disse, ui, eu não tinha esta consciência, não tinha mesmo. Eu entendia que era criativa porque isso estava implícito em quase tudo que eu fazia, não é? Porque eu gostava de explorar, mesmo na escola, se tivéssemos um trabalho de grupo, ok, de que forma é que eu poderia ser diferente, de que forma é que aquilo poderia... pegar nas regras, mas de alguma forma conseguir contornar e dizer o que é que eu posso fazer mais ou de forma diferente, porque havia sempre a pergunta, o que é que eu posso fazer de forma diferente ou como eu posso fazer de forma diferente. Ok, mas quando cheguei a esse momento da vida, eu disse, não, definitivamente eu gosto mesmo de fazer coisas diferentes, então isto começou a tornar-se muito ativo e aí eu também percebi com ela que a criatividade pode ser aplicada a tudo na vida. Sim. Porque ela tinha, em termos de negócio, uma formalidade, não é o básico,
E eu estava constantemente a dizer-lhe, olha, e se explorássemos aquilo, e se fizéssemos daquela forma? E pronto, isto foi crescendo, crescendo, até que eu disse, ok, eu gostei dessa descoberta, mas percebi que não era ali, e então começo a conquistar este lado dos interiores, porque a amplitude é muito maior. Sem dúvida que nós entramos num mundo quase sem fim, cada projeto é novo, cada projeto é único, cada pessoa é única e depois entram as pessoas, não é? E então aqui há uma sinergia entre este lado da criatividade e até o meu percurso de vida que eu sou fascinada por conhecer e entender a forma, experienciar e a forma como as pessoas funcionam, não é? Onde você busca as suas inspirações? Fundamentalmente na minha conexão comigo, ok? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu acesso facilmente a coisas que eu não sei muito bem como, ok? E através das experiências. Para mim, experienciar e permitir-me sentir, sem dúvida nenhuma, que são uma fonte de inspiração. Imagina, eu, independentemente de se gosto, se não gosto, se acho, se não acho, eu não vou deixar de sentir ou de me permitir sentir para conseguir transformar e realmente aplicar, porque é isto que me traz a capacidade de eu estar com alguém, de alguma forma, e conseguir interpretá-la ao ponto de conectar-me com aquilo que ela é e não com aquilo que eu sou. Uau, isso, eu acredito que isso é um dos maiores desafios. Sim. Principalmente quando a gente entrega algo que parte de um olhar delicado, de um olhar sensorial, aonde é o meu gosto, o meu desejo, o meu preciosismo, aonde eu estou entregando o que o meu cliente sente, como é que eu estou conectando com ele, como é que eu estou unindo. E geralmente você faz isso através de uma conversa ou tem um processo criativo diferente? É assim, claro que nós temos um processo, sim, naturalmente, não há como não, ok? Mas dentro desse processo, a forma como nós nos conectamos permite ter, muitas vezes, uma conexão completamente diferente que traz uma realidade a cada processo completamente individual. É lógico que eu tenho que dizer que essa reunião ou essa conversa, ela existe e é comigo, mas todos nós, enquanto equipas, treinamos isto para que de alguma forma esta experiência aconteça durante quase todos os momentos do processo. Há um início, mas eles vão acontecendo ao longo do processo, continuam a acontecer. E acima de tudo nós tentamos o mais possível que o cliente ou que a pessoa de alguma forma também faça parte dessa experiência, ela de alguma forma queira participar, independentemente da forma como ela participa. Ela pode ser quase ausente, mas ser muito importante os momentos em que ela participa. Então, muitas vezes há uma provocação para que nós consigamos, de alguma forma, personalizar o próprio processo, que é um processo. Perfeito. É um bocadinho isto que... Eu acredito muito nessa metodologia, até porque as pessoas dão mais valor àquilo que elas entendem, que principalmente que elas se conectam. Aqui eu trabalho, né, a nossa empresa trabalha de um jeito parecido. Existe um processo porque tem que ser claro, tem que ser otimizado, tem que ser fácil, menos burocrático. Mas existem os momentos em que é importante, uma vez que você está fazendo algo para o outro, que diz respeito ao contexto da vida do outro, à energia do outro, ao sonho do outro, que ele participe de uma maneira ativa, talvez não full time, não o tempo inteiro, mas que os momentos que ele participe são pontuais,
porque é onde a gente consegue se conectar com a essência, com os objetivos, e fica mais fácil fazer uma construção a longo prazo. Imagina você investir num projeto para o teu cliente que é para casa dele. Todos os dias ele vai chegar em casa, ele vai se conectar com aquele ambiente que inicialmente a ideia era que se tornasse acolhedor, mas criativo, que fosse provocativo, mas que gerasse movimento, que tivesse uma cultura, mas que tivesse uma mensagem culta por trás. Imagina que essa mensagem não foi captada durante o projeto. E ele vai chegar em casa e ele vai ver isso infeliz. Às vezes uma participação diferenciada, às vezes uma pergunta, às vezes uma experiência, um café, que você conseguiu extrair um pouco mais dessa essência com ele, revoluciona completamente o processo. E quando ele chega e vê na prática, ele fala, uau, eu participei disso. Eu lembro que ali eu estava conversando com a Carla e a gente decidiu colocar um traço diferenciado e aquilo foi a assinatura do projeto. É basicamente sobre isso? É muito sobre isso e é muitas vezes fazê-lo descobrir nele próprio aquilo que ele próprio desconhece. Ótimo. Isto é fundamental, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas procuram porque precisam de uma necessidade ou de uma ajuda técnica, ok? Ok. E está tudo certo e é uma necessidade, mas o que nós pretendemos é ultrapassar esse processo, é fazer muito para além desse processo. Porque esse processo tem que existir porque é a base, são os pilares do próprio projeto, mas o detalhe é que vai fazer a diferenciação. Porque realmente não é a dimensão da diferenciação, é o detalhe dele estar de acordo com aquela pessoa, com aquela família, com aquele espaço corporativo, com aquele escritório, com aquelas pessoas, porque no fundo os espaços são para pessoas. Sim. Então, ok, nós temos sempre que conseguir conectar a essência das pessoas que vão habitar, porque são elas que vão experienciar. E é isso que vai fazer a diferença na vida delas, porque eu não tenho dúvida nenhuma que elas vão acordar de forma diferente. Elas vão participar e vão estar no espaço de uma forma completamente diferente. Porque isto vai mesmo conectar-se com a energia delas, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Uau! Eu me vejo participando de projetos, entregando, na verdade, projetos para que você consiga lapidar tudo isso. É isso. Mas... enquanto a gente está conversando e vendo esse lado mais lapidado da Carla, experiente, para chegar até aqui, precisamos ter a consciência de que em algum momento isso não era tão real assim, não era tão possível na tua cabeça. Em que momento você... Deixa eu voltar à pergunta que eu acho que essa vai ser mais interessante. Quando foi que você conseguiu, você sentiu se libertar a esse nível? De poder se expressar verdadeiramente através da sua comunicação, sem o ato do próprio julgamento, sem o ato da própria limitação e autossabotagem? Então, muito interessante. Em 2018, 2019, mais ou menos, o que é que acontece? Eu tinha feito um percurso de vida maravilhoso, com muitas histórias mesmo, mas em 2019 a empresa faz 25 anos e naquele momento, aliás, um ano antes eu comecei a sentir, eu tinha atingido praticamente os meus objetivos todos. Uau! Tinha uma marca reconhecida, super realizada enquanto profissional, enquanto mãe, basicamente, praticamente todas as áreas da minha vida. Então eu olhava cheque. Ok. 2019, 25 anos de empresa e tipo, uau, depois das dificuldades todas que foram muitas, mesmo muitas, e eu tipo, era quase tipo, eu nem sei muito bem como é que cheguei aqui, mas de repente eu faço uma reflexão e digo, mas eu já cheguei aqui. E eu tinha
depois de ter conseguido isto, até lá eu não tinha tido esta sensação, mas nesse momento exato eu digo, ui, que vazio. Eu não tinha coragem de comentar isto com ninguém, porque eu achava que estava a ser ingrata com a vida. Uau! Eu disse, não, algo não está bem. E então aquilo eu disse, mas naturalmente, porque faz parte da minha personalidade, eu disse, não, algo não está bem. Sem dúvida vou ter que fazer, eu não sei o que é, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu fui atrás. E nessa altura surgiu, o Mário era meu terapeuta, na altura, e ele estava a iniciar o processo da jornada consciente e comenta comigo e eu nem hesitei, eu disse logo que sim, eu disse, eu faço qualquer coisa neste momento, porque era mesmo fundo e eu considero-me uma mulher mesmo muito feliz. E se me perguntares, nessa altura do vazio, eu tinha um vazio, mas eu considerava-me uma mulher muito feliz na mesma. Mas verdadeiramente era o que eu estava a sentir. E então, nessa altura, eu começo a dizer, ok, eu começo a fazer uma jornada completamente diferente. Começo a fazer um percurso para dentro. Atenção, eu já fazia terapia há muitos anos. Eu nunca deixei. Ia perguntar se você já fez algo antes disso. Sim, eu nunca deixei a terapia, portanto eu percebo que este meu lado criativo e este meu lado de ser atrevida e esta irreverência toda fizeram sempre com que eu olhasse para os meus projetos desta forma e esta dinâmica esteve sempre lá. Agora, este percurso mais profundo nasce a partir do momento em que o meu percurso individual e interno começa a acontecer com mais profundidade. Legal. E é exatamente aí que tudo começa, o jogo começa a mudar completamente. Porque cada passo que eu dou em termos de profundidade minha e interna, eu dou 10 passos gigantes cá fora. Completamente diferente. Não, é difícil até expressar isto ou traduzir isto por palavras, porque realmente quando eu falo de conexão por isso. Claro que eu tenho toda a minha comunicação melhora, toda a forma como eu consigo ouvir o outro é completamente diferente, mas para além de ouvir é a forma como ressoa. E é isto que traz uma visão completamente diferente ao processo. É extremamente intuitiva. É mesmo muito intuitiva. Portanto, porque a técnica, a prática, tudo o resto já lá está. Ok, mas é o detalhe, continua a ser o detalhe. É alguma coisa que surgiu na nossa conversa, alguma coisa que surgiu no momento em que de repente simplesmente eu digo e peço para fecharem os olhos e fazerem uma viagem comigo. São tudo coisas que acontecem e fazem parte. E isto depois traduz também no briefing com a equipa, também no briefing em que nós estamos todos a mergulhar no projeto e todos estamos a sentir para além de ver ou ouvir. É esta sinergia de captar o sentimento para conseguir traduzi-lo, que tornam realmente o projeto com muito mais intensidade e com uma alma diferente. E isto, de uma maneira geral, traduz aquilo que a pessoa é. Basicamente é um processo em que você comunica com a alma, né? E materializa aquilo ali. Exatamente. Uau! Não sei como é que isto se diz de outra forma. Eu acho que essa foi uma boa tradução. Acho que é isto. Se autoconhecer é uma forma de também ajudar a pessoa e conhecer o outro. Como é que você lida com a sua equipe, com os desafios emocionais? Porque nós somos pessoas. Essa coisa de ativa,
o modo profissional na empresa e finge que você não é um ser humano, agora você é uma máquina, você recebe processos, você atua de acordo com o protocolo. E tem dias que o colaborador, a equipe chega triste, chega com peso, e você não sabe mais ou menos o que aconteceu, mas ele também faz parte do processo criativo, ele está trabalhando com uma comunicação visual, o talento dele é importante naquele processo. E depois que você começou esse processo com autoconhecimento, como é que você conseguiu utilizar isso para a sua equipe? Ou você, quando vê alguma coisa assim, prefere que a pessoa se trate, ao invés de você também conseguir fazer os primeiros socorros ali? Isso é quase a história da minha vida. Uau! Então, o processo criativo e este meu lado e esta minha dinâmica e este lado do empreendedorismo que faz parte do meu ADN, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, por isso é que eu me estabeleci, por isso é que eu fui. Foi muito fácil, mas a determinada altura eu tinha isso, mas como não era empresária, naturalmente nada funcionou. Ou melhor, funcionava o processo criativo, mas era quase insustentável. Difícil. Pronto, muito difícil, porque realmente eu sou uma criativa, não sou uma empresária. Hoje eu sou uma empresária. Uau, reconhecimento de papéis. Pronto, exatamente. E o que acontece foi exatamente isto, a partir de determinada altura eu percebi, eu fiz uma pergunta que foi para mim quase uma âncora de salvação, que foi, eu estava num ponto em que eu perguntei, a dificuldade era tanta, ou o desespero era tanto, mas eu gostava daquilo que fazia, mas eu fiz a pergunta, será que eu gosto daquilo que faço? Porque estava tão difícil, estava tão pesado, que eu disse, e eu tive a clareza de fazer a pergunta, será que eu gosto mesmo do que eu faço? Porque era tão difícil que realmente eu acho que até estava a lutar contra a maré e se calhar nem estava a parar para refletir. Ok, e nesse momento foi delicioso porque eu consegui a resposta de uma forma muito clara, que foi, eu gosto do que faço, mas não gosto da forma como faço. Uau. Ok, e aquilo foi muito claro para mim, então eu percebi que se eu quisesse continuar a fazer o que estava a fazer, ou melhor, a fazer o que queria fazer, eu teria que fazer de uma forma diferente. E é nessa altura que eu começo a olhar para as coisas com uma perspectiva diferente, porque eu tinha que encontrar soluções que me trouxessem a possibilidade daquilo ser possível. E é aí que a empresária, que atenção, eu consigo dar nomes hoje, na altura não foi assim. Claro. Nada. E ela começa a realmente revelar-se e eu disse, não, tem que ser de outra forma, porque senão não faz sentido, nem vai dar, não dá. E aí eu começo a ter uma atitude completamente diferente e uma visão completamente diferente do negócio, eu começo a olhar para a situação como um negócio. E então eu começo a trazer este lado da empresária à tona, digamos assim, porque senão não ia dar para funcionar, nem ia dar para a criativa poder continuar a operar, não é? E é engraçado que já nessa altura eu disse, mas eu gosto das pessoas e gosto de fazer como eu gosto. E então aquilo era quase como se houvesse ali algum conflito. E eu respondi, ok, mas sou eu que vou decidir quando faço, como faço e a quem faço. E eu também tive esta lucidez. E pronto, e então as coisas começaram a mudar completamente, passo a passo. Houve ali muitos anos ainda de muito investimento para recuperar o que tinha, a forma como estava, e as coisas foram acontecendo de uma forma perfeitamente natural. Entretanto, eu chego a um ponto em que chego a estes cheques todos, como já falei anteriormente,
e olho e digo, atenção, nesse percurso eu virei um bocadinho empresária em demasia, em que eu comecei a ter um conflito interno em relação às pessoas. Conta sobre isso. Porque o que acontecia era, como tinha que ser, porque eu conseguia ver assim, era quase como, como se de repente eu não conseguisse ter um outro lado. E o não ter o outro lado trazia-me conflitos enquanto de relações com a equipa, com muitas vezes com parceiros, porque eu não tinha a maturidade, eventualmente emocional, para conseguir equilibrar estes dois mundos e encontrar aqui um equilíbrio que juntasse estes dois mundos. E então existiu o tal conflito em que de repente esse vazio estava instalado, que era, eu agora já consegui isto e consegui isto e de repente, e o resto? Era como se o lado humano deixasse de existir e aquilo estava a criar-me uma instabilidade muito, muito, muito grande. E é quando eu começo a fazer este percurso mais interno que eu começo a trazer estes dois mundos para um patamar muito mais equilibrado. Hoje eu consigo perfeitamente ser empresária quando é empresária e conseguir naturalmente ser a criativa e estar no papel da criativa e depois estar eventualmente no papel da liderança e da líder que realmente é humana, permite ser como ela é, independentemente de qualquer coisa, seja com o cliente, seja com as equipas, seja com os parceiros, e isto é realmente atingir um processo de plenitude que é, sei lá, nem sei explicar isto muito bem, que é simplesmente bom. É natural, vem da tua essência. Não é? Mas consegui sentir isto depois destes picos todos que foram acontecendo ao longo da vida, é mesmo dizer, porque a minha pergunta era sempre a mesma, será que é impossível? Porque quando eu estive num extremo, depois passei para outro extremo, então era quase como se parecesse impossível, só desse para ser ou de uma forma ou da outra, o que implicaria não se conseguirem unir. Eu disse, será que é impossível? Eu disse, não, eu não acredito que seja impossível. Eu acreditei sempre que era possível isto. Então, neste momento da minha vida, eu sinto que isto é possível. Naturalmente. Maravilha. E quando você encontrou essa solução de respiro, conta como foi? Não foi o encontrar, eu acho que foi um processo. Sim. Que continua a ser. Deixa-me dizer que eu simplesmente acreditei. Não houve um momento, eu acreditava que era possível e acredito que a vida me tenha encaminhado para que eu fizesse o percurso necessário para realmente isso acontecer, porque eu não encontrei, simplesmente de repente começou a acontecer. Vais fazendo o caminho e a coisa vai se instalando. E não foi o momento. E por isso é que eu continuo a dizer, eu não paro de aprofundar. Sempre tem algo novo. Sempre tem algo novo, sempre há um detalhe, eu sinto exatamente este preciosismo em todos os projetos que eu faço. Quanto mais profundo eu vou, quanto mais detalhado eu consigo, quanto mais único ele é, mais incisivo ele é, mais diferenciador ele é, independentemente do resultado. Não é só o que se vê, é o que se sente. Incrível. E como você pensa em passar isso para sua família? Ser um exemplo vivo. Um bom reflexo. Sim. Acho que quando nós somos, nós refletimos e isso acontece. Incrível. Não é? Acho que é por aí. Uau! O que você ainda anseia explorar sobre a vida?
tudo. Tudo que ela puder lhe surpreender. Literalmente, intensidade acima de tudo. Você gosta de intensidade? Eu gosto. Legal. E o que você faz como prática individual? Sabe, algo que remete de ti para ti. Olha, eu digo isto muitas vezes, que eu chamo-lhe treinamento. Sempre que tu treinas, tu aperfeiçoas. Sim. Portanto, é uma consequência. E esse treinamento acontece em todas as áreas da tua vida. E quando tu te permites e tu dizes, ok, para mim o mais importante é estar conectada comigo, eu treino isso todos os dias para cada vez ser mais fácil e melhor. Autoconexão. Acho que é isso que impede. Eu acredito muito nisso porque é uma maneira de que você se enxerga e que filtra. É quase que imediato o que as pessoas tentam lhe proferir ali. Pode ser que em um momento de desequilíbrio, uma palavra no sentido literal maldita não acabe chegando, ferindo, machucando, estando você de certa forma equilibrado. Agora, quando você faz essa prática interna e cria uma confiança consigo mesmo, é diferente. É poder estar preparada para a vida, sabendo que aos poucos você está se treinando para as surpresas que elas também podem trazer. Sabes que o que eu sinto é que quando tu estás em paz e aceitas o processo, seja ele como for, mesmo quando sentes de uma forma diferente ou eventualmente não tão serena, ou mais impactante, ou porque a tua capacidade de te ligares traz-te a serenidade necessária para qualquer entendimento. Porque tu já sabes que se te impacta é só teu. E se é só teu, permite descobrir. Portanto, eu sou muito grata a qualquer situação que traga impacto em mim e que me crie algum desconforto, porque eu já sei que ele é meu e não é do outro. E a partir desse momento eu tenho permissão para mais uma descoberta, para mais uma cura ou para eventualmente uma possibilidade de treinamento para que aquilo não volte a acontecer. Portanto, está sempre em nós, não é? E é esta capacidade que eu acredito que nos permita crescer e fazer o processo de forma a que nós consigamos cada vez mais estar serenos e em paz nesta evolução e neste caminho. Porque no fundo isto é só um caminho, é uma viagem. Incrível. E eu vejo que você também tem muita conexão com animais. Também. Você costuma fazer um autoterapêutico ou é também uma forma de explorar tuas criatividades, tua liberdade, andar a cavalo? Imagina, o que é que eu sinto? Eu sinto que tudo é energia e tudo tem vida, de alguma forma. Eu sou de tocar, claro que é, digamos, defeito de perfeição, mas não é isso, é a forma, porque tudo fala, não é? E sempre que tu tens um impacto de alguma coisa provocar uma sensação em ti, ela traz uma mensagem, ela traz e permite-te explorar sempre algo mais. E é esta bagagem que te vai tornando o ser em que tu te tornas e que permite muitas vezes que de alguma forma te consigas impactar de uma forma diferente. Perfeito. É isso, acho que é isso. Como é que você
como é que você reage, o que você pensa da frase ser antes do ter? É assim, eu não... Ter o que há, não é? Ter o que há. Não vai preencher se tu não fores, se não existir o ser. O ter será sempre, na minha visão, uma consequência do ser, porque se não for uma consequência do ser, ele não vai ter o prazer, nem vai preencher o ser, certo? Portanto, se ele for uma consequência, está tudo certo, porque se ele não for uma consequência, eu não acredito que exista o ser. Não. Eu tenho diversos pontos de vista sobre essa frase do ser antes do ter, mas confesso que nunca cheguei a esse nível, que parece óbvio, mas parece que não é tanto assim, né? Ser o quê? E é perceptível como uma jornada que você passou. Você tinha, você alcançou, você mapeou, você se satisfez, talvez materialmente, externamente, mas você não era. E rapidamente desvalidou tudo. Não no sentido de maltratar, de não agradecer, muito pelo contrário, você trouxe essa experiência, essa consciência que você tinha à época. Mas o ser, ele preenche tão mais, ele é tão mais prazeroso, é o verdadeiro sucesso, é o verdadeiro transbordo. Porque a questão é mesmo esta, claro que o ter é muito bom. Sim. Ponto final, não é discutível. Agora, na minha experiência, porque é a minha jornada, se tu tiveres, mas se tu não sentires, se tu não fores, não preenches. Não, zero. Não é suficiente. Porque realmente o que acontece é que em algum momento vai acontecer aquilo que é o quê, para quê. As perguntas surgem todas porque não é sentido. Isto é a minha experiência só, naturalmente, mas o que nos ensina. Mas, e quando tu começas a fazer o percurso, em que o trabalho interno e este ser começa a acontecer, e atenção, eu tive que fazer foi um percurso intenso, profundo, longo, sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu continuo a fazer no meu journaling, eu continuo a fazer a pergunta: o que é que eu sinto agora? Muitos dias, muitas vezes. Porque é esta autodescoberta, é este treino, e voltamos a isto que me permite cada vez mais sentir-me mais preenchida com nada. E então sentir isto e depois ter é transcendental. Muito interessante mesmo. E o que você está sentindo agora? Olha, agora estou a sentir-me muito feliz porque de alguma forma não estava à espera, naturalmente, não é? Eu nunca me imaginei, ou melhor, eu adoro partilhar a minha história com todo o meu ecossistema, com todas as pessoas que me são próximas, porque é fácil para mim falar sobre ela, porque é simplesmente falar sobre o que aconteceu, mas pensar em, ok, não é algo que eu acho, é só contar uma história. E pensar que podemos contar uma história e que tantas pessoas podem de alguma forma ouvir e estar a vivenciar uma experiência similar e de alguma forma dizer: confiem, porque foi um percurso, Rica, foi mesmo um percurso, só que como eu tenho este lado, eu tenho mesmo coragem, eu não tenho
Dúvida absolutamente Desbravadora. nenhuma, exatamente, e eu sou extremamente curiosa. E eu percebo que em muitos momentos foi literalmente isto, eu nunca pus em causa, mas uma pessoa que eventualmente não seja assim, provavelmente, Será eu limitada. questionei muitas vezes, mas toda esta curiosidade era muito maior. E eu não era discutível. Eu, a partir do momento que eu identifiquei que não estava bem, eu faço tudo, eu vou atrás. Mas isto é uma característica minha, ok? E eu entendo naturalmente que possa não assistir a toda a gente. Então, naturalmente, a minha partilha é exatamente esta, confiem. Confie. É sufocante quando você está no processo de muito. se despertar, se libertar, tentar se desconstruir. Eu zanguei muitas vezes. Deus que o diga, às vezes que chamamos ele e diz: e aí, carinha? O que está acontecendo aqui? Por que você fez isso? E aí terceiriza a culpa, que é mais fácil, né? É isso. Agora, pronto, depois daquela purga. Nossa! Eu fui leve, eu falei turbulência, ela trouxe o purga. Purga. E eu dizia, ok. Mas a realidade é essa mesmo. Já entendi a mensagem, continuas o caminho. Caminha que o caminho vem. Né? É assim que eu sinto, é assim que eu vejo, é assim que eu posso partilhar, porque foi assim. Não é o que eu acho, é o que foi o que aconteceu. É isso. É isso. Uau! E você se considera uma pessoa pronta para os desafios que vier? Realmente a vida só vai trazer-nos aquilo que ela sabe que nós já estamos preparados para acontecer ou para viver, de alguma forma. Isso sem dúvida, que é mesmo assim. Eu ouço bastante, até de pessoas mais jovens que eu, e algumas mais velhas também. Ah, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu fizesse o que eu faço hoje, se eu pensasse como eu penso hoje, seria diferente. E eu sempre interrompo. Inclusive isso aconteceu ontem, no carro, voltando com o time para viagem. O colaborador falou isso: ah, se eu soubesse o que eu sei hoje, pensasse como eu penso hoje, eu estaria em outro lugar. Eu falei, sim. O outro lugar seria exatamente há um tempo atrás, onde tudo começou. As coisas acontecem no tempo certo, quando tem que acontecer. Se você soubesse no passado o que você sabe hoje, você ainda no passado estaria. Claro. Hoje é um novo tempo. Hoje é um novo momento, hoje é uma nova consciência. Hoje é um novo despertar. Eu tenho tido um exercício desafiador, de verdade, que é viver as 24 horas. O meu psicanalista ele falou assim: Drica, você precisa aprender a viver as 24 horas. Aí eu, como assim? Eu tenho só 25 anos ainda. Tenho que ter planos, objetivos. Só que às vezes, o que é preciso no momento, tudo bem, depois, o que funciona pra você, o seu jeito é o jeito certo, por um período. Às vezes, nós precisamos aterrar. Às vezes, o nosso problema não é um problema. E se você faz o exercício de fazer o círculo com todo o teu contexto, toda a sua história, toda a sua dor, todos os seus traumas, suas preocupações, seus problemas, deixa tudo dentro desse círculo e dá um passo para fora, olha aquilo numa visão externa, 360, e você fala, isso não é um problema. Existem realmente pessoas que estão assim, assim, assado, em condições mais desafiadoras que a minha. E a solução não é uma ideia mirabolante, não é uma estratégia mirabolante, não é uma transição de vida imediata. É só respirar. É só respirar. É exatamente o que eu te responderia. E de fato, existem exercícios de respiração para esses momentos. Para esses momentos. Sim. Porque é uma forma de você conversar com a tua consciência. Claro. Eu estou aqui, eu estou com a Carla, eu estou conversando. Não me importa o que está acontecendo no meu celular, lá fora, com as pessoas, meus compromissos. Estado de presença é uma das ferramentas mais longevas que eu acredito. Sim.
Que faz sentido? Muito sentido. E também se treina. Muito. Eu lembro-me de ouvir em terapia. Você entende como terapia é realmente importante? Eu costumo dizer assim, ó, você já sabe qual é o resultado de ser quem você é e fazer como você faz. E você tá dizendo que tá infeliz. Então será que a pessoa que faz como faz e é o que é a mesma pessoa que repentinamente vai criar uma solução mirabolante? Às vezes é muito mais fácil, mais humilde, pedir ajuda, perguntar, compartilhar. Às vezes a solução, ela sempre está interna, mas ela vai ser gatilhada externamente, despertada externamente. Claro. Terapia é isso pra mim. Claro. E aí, na tua terapia, o que você descobriu? Era desacelerar. Esta era a palavra na minha terapia, ou de grande parte da minha terapia. Porque era um ritmo assim alucinante e num automático muito grande. Mas eu, felizmente, mesmo nesse automático, tinha pelo menos estes momentos que me ajudavam, ok? Nada que se compare com o processo dos últimos anos, mas fazia mesmo isto. Então, quando nós falávamos de viver desse estado de presença, e de, ok, vivo no presente, e eu zangava-me. Eu tipo, mas como é que isso se faz? Isso é ignorar os meus problemas, isso é negligenciar a minha vida. Exatamente, era exatamente isso. Então, e quando nós hoje falamos da respiração, sim, por isso é que eu digo que é treino. Porque a partir do momento em que eu comecei a treinar, eu consegui atingir este estado de presença. Sim. Portanto, e não é em 2 dias, não é em 3 dias, não. É realmente numa decisão de contínua, confiar que é possível. E depois de confiar, qual é a estratégia e qual é o treinamento que eu vou propor-me a fazer. E garantir que o faço. E se eu eventualmente hoje não deu ou falhei, ok, mas eu tenho consciência, eu expando a consciência e eu volto à base e continuo a treinar. E é assim progressivamente, e isto é o caminho. É simples. É simples. É barato. Exatamente. Inclusive é econômico. É verdade. Porque quando você aprende a não agir pela emoção em alto nível, né, no pico da emoção, as coisas se resolvem como mágicas. Porque a questão é exatamente esta, Drica. No fundo, não são os cenários que mudam. És tu que realmente olhas para os cenários de uma forma diferente. És tu que consegues fazer de forma diferente. E isto treina-se. Exatamente. Exatamente. E parar de acreditar que é o outro que tem que melhorar para facilitar o relacionamento com você. Isso, para mim, é um dos auges da hipocrisia. Porque o país tem que melhorar, porque as pessoas têm que melhorar, porque os meus colaboradores têm que melhorar, porque meu pai tem que melhorar, porque minha mãe tem que melhorar. Já parou para pensar que as coisas são porque aprenderam que são assim e assim é? E a oportunidade da gente fazer diferente, da gente pensar diferente, é ser diferente. Sim, só que é claro que aqui é realmente um gatilho que muitas vezes tem que acontecer e dar a oportunidade de nós vermos de uma forma diferente. Ok? E claro que iniciar este percurso vai com certeza mostrar-te e levar-te a encontrar um formato diferente ou uma forma diferente. Mas é tudo no seu tempo. Como deve ser. É isso. Portanto, está tudo certo. Uau! Para quem estava ali pensando no que falar, em como falar, parece que você também deu aula. Tem que tomar cuidado quando se conecta com Carla e Mário, porque você sai com MBA, um triplex, enérgico. É bom. Agora é 11h27 da noite, eu já tô pensando em várias coisas que poderia fazer
Mas como eu sou uma boa aprendiz, vou respeitar o meu tempo, as minhas limitações, Exatamente. anotar, porque isso é muito importante, revisitar mais pra frente, mas viver. E eu acho que as mensagens, os aprendizados que a gente conseguiu trazer hoje, serve tanto para a pessoa que está tentando encontrar uma nova solução na vida, tá feliz, alcançou, chegou lá, mas quer mais. E esse mais talvez não esteja no externo, esse mais está no interno e tá tudo bem. Até para as pessoas que tá nessa sensação de sufoco, de talvez estar assistindo um podcast, um vídeo, para tentar espairecer, para tentar desfocar do problema, e nisso, como nada é por acaso, se impacta com as tuas palavras, com a tua jornada, que reflete na jornada do outro. A sua cura é a minha cura. Sim. E eu acho que essa conversa foi mágica, pelo menos para mim. Obrigada mesmo. Nós já estamos caminhando para o final. Mesmo. Foi maravilhoso. Vim zero expectativa para essa conversa. Já tinha, madrugadas, né? Sim, Conversando bastante. E eu pensei, a principal coisa da Carla eu já sei. Menina, tu me surpreende. E como é mágico te ouvir. Eu espero que as pessoas também tenham algum nível de reflexão, algum nível de solução, de calmaria. Eu literalmente sinto mesmo isto, que é, se de alguma forma eu puder, ao partilhar a minha história, realmente fazer a diferença na vida de alguém, é isso que eu tenho para contar. É isso. E que história. Cara, pra gente encerrar isso aqui, eu sempre faço a pergunta, que é, se os próximos minutos fossem os seus últimos minutos, qual mensagem você deixaria? Essa é do sentir. Viver e não apenas existir. Viver e não apenas existir. Uau! Não precisa de explicação essa frase. Fique com esse triplex. Nós nos vemos em breve. Eu espero que você tenha vários insights e perceba que o que nós fizemos aqui é pegar a nossa história, o nosso aprendizado, a nossa jornada e partilhar para que você aprenda, para que você tome consciência, para que você consiga ressignificar a tua vida. Dá para ser mais leve, dá para ser melhor, dá para ser mais intenso, sem te tirar do eixo. Então, se você teve novos insights, comenta embaixo desse vídeo. Assim como a nossa mensagem provocar algo em você, a tua mensagem pode provocar algo em alguém. E a gente se vê no próximo episódio.